Vamos fingir que nada aconteceu. Vamos começar de novo. Esquece aquele pedacinho que eu li, eu vou ler de novo, do começo, pra ficar pro YouTube. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje, sexta-feira, para ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, capítulo 8. A fuga da mulher gorda. Não demorou nada e a defesa contra as artes das trevas se tornou a matéria favorita da maioria dos estudantes. Somente Draco Malfoy e sua patota de alunos da Sonserina tinham alguma coisa de ruim a dizer do professor Lupin. É isso aí, Lelout, é isso aí. Pronto, tá tudo certo. Finge que nada aconteceu. Olha só as vestes dele, Malfoy diria num sussurro bem audível quando o professor passava. Ele se veste como um velho elfo doméstico. Mas ninguém mais se importava se as vestes de Lupin eram remendadas e esfiapadas. Suas aulas seguintes tinham sido tão interessantes quanto a primeira. Depois dos bichos-papões, eles estudaram os barretes vermelhos, criaturinhas malfazejas que lembravam doentes e rondavam os lugares onde houvera derramamento de sangue, masmorras de castelo e valas dos campos de batalhas desertos, à espera de abater a porrete os que se perdiam. Dos barretes vermelhos eles passaram aos capas, seres rastejantes das águas que lembravam macacos com escamas, palmípedes cujas mãos comichavam para estrangular os banhistas desavisados que penetravam seus domínios. Harry só desejava que fosse tão feliz com outras matérias. A pior delas era poções. Snape andava com uma disposição bem vingativa ultimamente, e ninguém tinha dúvidas do que motivara isso. A história do bicho-papão, que assumira a forma dele, e a maneira com que Neville o vestira com as roupas da avó, correra à escola como fogo espontâneo. Snape não parecia ter achado graça. Seus olhos faiscavam ameaçadoramente à simples menção do nome de Lupin, e ele andava implicando com Neville mais do que nunca. Harry também estava começando a temer as horas que passava na sala sufocante da professora Sibila, decifrando formas e símbolos enviesados, tentando fingir que não via os olhos da professora se encherem de lágrimas todas as vezes que olhava para ele. Não conseguia gostar de Sibila, embora ela fosse tratada por muitos alunos da turma com um respeito que beirava a reverência. Parvati Patil e Lila Brown passaram a rondar a torre da professora na hora do almoço e sempre voltavam com irritantes ares de superioridade, como se soubessem de coisas que os outros desconheciam. Tinham começado também a usar um tom de voz abafado sempre que falavam com Harry, como se estivessem em seu velório. Nossa, que triste, né? Que horror. Ninguém gostava realmente de trato das criaturas mágicas, que, depois da primeira aula repleta de ação, tornara-se extremamente monótona. Hagrid parecia ter perdido a confiança em si mesmo. Pois é, né? Você tá vendo? A gravidade do negócio. Os alunos agora passavam aula após aula aprendendo a cuidar de vermes, que eram uma das espécies de bichos mais chatas que existem no mundo, e não era por acaso. Por que alguém se daria o trabalho de cuidar deles? Exclamou Rony, depois de mais de uma hora enfiando a alface fresca picada pela goela escorregadia dos vermes. No início de outubro, porém, Harry teve algo com que se ocupar. Algo tão prazeroso que mais do que compensou as aulas chatas. É, tá belíssima, pena que, né? Mas, enfim, tudo bem. Tava belíssima, até que quebrou. Mas tudo bem, eu não ligo. Vai ficar assim, uma curta e o resto comprida, que eu não tô nem aí. A temporada de quadribol se aproximava, e Olivia Wood, capitão do time da Grifinória, convocou uma reunião para uma noite de quinta-feira com a finalidade de discutirem as táticas que adotariam na nova temporada. Havia 7 jogadores num time de quadribol, 3 artilheiros, cuja função é marcar gols, fazendo a goles uma bola vermelha do tamanho de uma bola de futebol passar por um aro no alto de uma baliza de 15 metros de altura, fincada. Até me perdi, calma aí. Fincada em cada extremidade do campo. 2 batedores armados com pesados bastões para repelir os balaços, 2 bolas pretas maciças que voavam para todos os lados, tentando atacar os jogadores. Eu adoro deixar minhas unhas grandes. Amo de paixão. Às vezes acontece de quebrar, como aconteceu, mas nesse caso aconteceu porque eu faço minha unha uma vez por semana. Essa semana eu não fui fazer minha unha porque eu vou fazer um trabalho manual amanhã.
Então eu não fui fazer, que aí eu falei, eu vou fazer um trabalho manual, vou fazer a unha pra ter sair todo o esmalte, não vai adiantar nada. Então eu vou deixar pra fazer depois. E aí quebrou. Quebrou ontem à noite. Na verdade, eu descobri que quebrou ontem à noite, mas provavelmente já devia estar quebrado desde de tarde e eu não tinha visto. Mas, tudo bem, não tem problema. Daqui umas 2, 3 semanas, um mês, já vai estar tudo do mesmo tamanho de novo. Mês passado, essa aqui e essa aqui tinham quebrado também e elas já estão grandes também, então não faz importância remendar ela. Não, já joguei fora, já tá no lixo. Já cortei e joguei fora. Pensei até em colar ela. Só que eu pensei, eu vou colar, aí eu vou fazer a unha. Aí eu vou ter que colar de novo na próxima vez que eu for fazer, porque ela não vai crescer de volta, né? Então, F unha, já era. Daqui uns 3 meses, umas 2, 3 semanas, já tá tudo do mesmo tamanho. Nada que um super bonder não resolva, exatamente. Já colei várias vezes a minha unha, mas eu costumo colar quando ela quebra na carne, porque aí eu colo pra esperar ela sair da carne pra poder cortar. Porque na carne dói demais pra cortar, é horrível e ela fica toda torta. Então, como ela não quebrou na carne, então fica assim, tá tudo certo. Não, não é cola quente não, gente, é super bonder. Super bonder não é quente, ele não esquenta. Enfim, paramos aonde? Aquele momento, né? Tipo, onde que a gente parou mesmo? O quê? 2 chifres de unicórnio da Alemanha, 3 patas de cobra, 2 macacos sem pata. Oh, que horror, gente! Quantos animais maltratados pra consertar uma unha. É bem isso. Gente, eu já colei com cola quente, com cola quente não, com super bonder. Já colei várias vezes. Fica ótimo, nem parece que tá colado depois que você passa o esmalte por cima. A não ser que você for ficar sem esmalte, porque sem esmalte vai aparecer, porque a cola não fica completamente transparente da cor da sua unha. Se você passar um esmalte por cima, nem parece. Parece que não tem nada. Bem tendência. 2 batedores armados com pesados bastões para repelir os balaços, 2 bolas pretas maciças que voavam para todos os lados tentando atacar os jogadores. Um goleiro que defendia as balizas e um apanhador que tinha a função mais difícil de todas, a de capturar o pomo de ouro, uma bolinha alada do tamanho de uma noz, cuja captura encerrava o jogo e garantia para o time do apanhador 150 pontos a mais. Olivia era um rapaz forte de 17 anos, agora no sétimo e último ano de Hogwarts. Tinha uma espécie de desespero silencioso na voz quando se dirigiu aos 6 companheiros de equipe nos gelados vestiários, localizados nas pontas do campo de quadribol, agora quase escuro. Essa é a nossa última chance, minha última chance, de ganhar a taça de quadribol, disse andando para lá e para cá diante dos colegas. Vou-me embora no fim deste ano, nunca mais terei outra oportunidade. Grifinória não ganha taça há 7 anos. Tudo bem, tivemos o maior azar do mundo. Acidentes, depois do cancelamento do torneio no ano passado, Olive engolheu em seco como se aquela lembrança ainda lhe desse um nó na garganta. Mas também sabemos que temos o time melhor, mais irado da escola, disse ele dando um soco na palma da mão, o velho brilho obsessivo nos olhos. Temos 3 artilheiros da melhor qualidade. Olivia apontou para Alice Spinach, Angelina Johnson e Kate Bell. Temos 2 batedores imbatíveis. Pode parar, Olivia, você já está encabulando a gente, disseram Fred e George juntos, fingindo corar. E temos um apanhador que até hoje nunca deixou de nos levar à vitória nas partidas que jogamos. Falou Olivia em tom retumbante, encarando Harry com uma espécie de orgulho ardoso. E temos a mim, acrescentou pensando melhor. Nós também achamos você muito bom, Olívio, disse George. Um goleiro do caramba, disse Fred. A questão é, continuou Olívio retomando a caminhada, que a taça de quadribol devia ter tido o nome do nosso time gravado nesses 2 últimos anos, desde que Harry se juntou a nós. Achei que a taça já estava no papo, mas não ganhamos, e este ano é a última chance que teremos de finalmente ver o nosso nome na taça. Olívio falou tão desolado que até Fred e George o olharam com simpatia. Olívio, este ano é o nosso ano, animou o Fred. Vamos conseguir, Olívio, disse Angelina. Sem a menor dúvida, confirmou Harry.
Cheio de determinação, o time começou os treinos, 3 noites por semana. O tempo estava ficando mais frio e mais úmido, as noites mais escuras, mas não havia lama, nem vento, nem chuva, que pudesse empanar a visão maravilhosa de Harry de finalmente ganhar a enorme taça de quadribol de prata. Ai, gente, vocês são demais. Harry voltou à sala comunal da Grifinória certa noite depois do treino, enregelado, os músculos endurecidos, mas satisfeito com o aproveitamento do treino, e encontrou a sala mergulhada num vozerio excitado. O que foi que aconteceu? Perguntou ele a Rony e Hermione, que estavam sentados em duas das melhores poltronas ao lado da lareira, terminando uns mapas estelares para a aula de astronomia. Primeiro fim de semana em Hogsmeade, respondeu Rony, apontando para uma nota que aparecera no escalavrado quadro de avisos. Fim de outubro, o dia das bruxas. Ótimo, comentou Fred, que seguira Harry na passagem pelo buraco do quadro. Preciso visitar as oncos, meus chumbinhos fedorentos estão quase no fim. Harry se atirou em uma cadeira ao lado de Rony, sua animação esfriando. Hermione pareceu ler seus pensamentos. Harry, tenho certeza de que você vai poder ir na próxima visita, disse a garota. Vão acabar pegando o Black logo. Ele já foi avistado uma vez. Black não é louco de tentar alguma coisa em Hogsmeade, argumentou Rony. Pergunte a McGonagall se você pode ir, Harry. A próxima vez talvez demore um tempão para acontecer. Rony, exclamou a garota. Harry tem que ficar na escola. Ele não pode ser o único aluno do terceiro ano que vai ficar, disse Rony. Pergunta a McGonagall, anda, Harry. Acho que vou perguntar, disse Harry se decidindo. Hermione abriu a boca para protestar, mas naquele instante Bichento pulou com leveza em seu colo. Trazia uma enorme aranha morta pendurada na boca. Ele tem que comer isso na frente da gente? Perguntou Rony aborrecido. Bichento inteligente, você apanhou a aranha sozinho? Perguntou Hermione. Bichento mastigou a aranha vagarosamente, os olhos amarelos fixos, insolentes em Rony. Vê se ao menos segura ele aí, disse Rony irritado, voltando a atenção para o seu mapa estelar. Perebas está dormindo na minha mochila. Harry bocejou. Queria realmente ir se deitar, mas ainda tinha o mapa para terminar. Puxou a mochila para perto, tirou um pergaminho, tinta e caneta e começou a trabalhar. Pode copiar o meu se quiser, ofereceu Rony, escrevendo o nome da última estrela com um floreio e empurrando o mapa para Harry. Hermione, que aprovava colas, contraiu os lábios, mas não. Bichento continuou a mirar Rony, agitando a ponta do rabo peludo. Então, sem aviso, atacou. Ai! Berrou Rony, agarrando a mochila na hora em que Bichento enterrava nela as garras das 4 patas e começava a sacudi-la furiosamente. Deu fora daí, seu bicho burro! Rony tentou arrancar a mochila das garras de Bichento, mas o gato não a largava, bufando e unhando. Rony, não machuca ele, gritou Hermione. Toda a sala observava. Rony girou a mochila, Bichento continuou agarrado e Pereba saiu voando pela abertura. Segure esse gato, berrou Rony quando Bichento se desvencilhou dos restos da mochila e saltou para a mesa, perseguindo o aterrorizado Perebas. George Weasley deu um salto na direção de Bichento, mas errou. Perebas disparou entre 20 pares de pernas e sumiu embaixo de uma velha cômoda. Bichento parou, derrapando, se abaixou o mais que pôde nas pernas arqueadas e começou a fazer furiosas investidas com a pata dianteira no vão da cômoda. Rony e Hermione correram para acudir. Hermione agarrou Bichento pelo meio e carregou-o para longe. Rony se atirou no chão de barriga para baixo e, com grande dificuldade, puxou Perebas para fora pelo rabo. Olha só para ele, gritou o garoto furioso para Hermione, balançando Perebas diante da amiga. Está a pele e osso, segura esse gato longe dele. Bichento não entende que isso é errado, defendeu Hermione, a voz trêmula. Todos os gatos caçam ratos, Rony. Tem uma coisa esquisita nesse animal, acusou Rony, que estava tentando persuadir um Perebas que se contorcia freneticamente a voltar para dentro do seu bolso. Ele me ouviu dizer que Perebas estava na mochila. Ah, deixa de bobagem, retrucou a garota. Bichento sabe farejar, Rony. De que outro modo você acha? Esse gato está perseguindo Perebas, disse Rony, fingindo não ver os colegas em volta que começavam a dar risadinhas abafadas. E Perebas está aqui primeiro. E está doente. Rony atravessou a sala decidido e desapareceu na subida da escada para os dormitórios dos garotos. Eu tô com uma vontade de falar tudo sobre o que eu acho sobre o Perebas. Rony continuou de mal com Hermione no dia seguinte. Quase não falou com a garota durante a aula de herbologia, embora ele, Harry e Hermione estivessem trabalhando juntos na mesma tarefa. Como é que vai o Perebas? Perguntou Hermione timidamente, enquanto colhiam gordas vagens rosadas das plantas e esvaziavam seus feijões luzídeos em um balde de madeira. Está escondido no fundo da minha cama tremendo, respondeu Rony com raiva, errando o balde e espalhando feijões pelo chão da estufa.
Cuidado, Weasley, cuidado! Exclamou a professora Sprout quando os feijões desabrocharam diante dos olhos de todos. A aula seguinte era a transfiguração. Quem, o Perebas ou o Bichento? Harry, que resolvera perguntar à professora McGonagall depois da aula se podia ir a Hogsmeade com os colegas, entrou na fila do lado de fora da sala, tentando decidir como é que iria defender o seu caso. Foi distraído, porém, por uma confusão no início da fila. Ah, sim. É. Muito inteligente. Vocês sabem por que ele tá pele e osso, como diz o Rony, né? Ele tá morrendo de medo, isso sim. Mas não é do gato que ele tá com medo, não. É de outra coisa. Pelo jeito, Lila Brown estava chorando. Parvati abraçava e explicava algo acima de Dino que pareciam muito sérios. O que foi que aconteceu, Lila? Perguntou Hermione ansiosa quando ela, Harry e Rony se reuniram ao grupo. Ela recebeu uma carta de casa hoje de manhã. Sussurrou Parvati. Foi o coelho dela, Binky. Foi morto por uma raposa. Ah, disse Hermione, sinto muito, Lilá. Eu devia ter imaginado, exclamou Lilá tragicamente. Você sabe que dia é hoje? 16 de outubro? Essa coisa que você receia vai acontecer na sexta-feira, 16 de outubro? Lembram? Ela estava certa, ela estava certa. A turma inteira agora rodeava Lilá. Sima sacudia a cabeça a sério. Mione hesitou. Em seguida perguntou: Você receava que Bink fosse morto por uma raposa? Bem, não necessariamente por uma raposa, respondeu Lilá, erguendo os olhos, dos quais as lágrimas escorriam sem parar. Mas obviamente eu receava que ele morresse, não é? Ah, exclamou Hermione. Ela fez outra pausa e depois. Bem que era um coelho velho? Não, soluçou Lilá. Ainda era um bebezinho. Parvati apertou o braço que dava em Lilás. Abraço, né, que dava em Lilás. Mas então, por que você tinha receio que ele morresse? Perguntou Hermione. Parvati fez uma cara feia para a colega. Bem, vamos encarar isso logicamente, falou Hermione virando-se para o restante do grupo. Quero dizer, Bink nem ao menos morreu hoje, não é? Lilá foi que recebeu a notícia hoje. Lilá abriu um berreiro. E ela não podia estar receando isso, porque a notícia foi um choque para ela. Não ligue para Hermione, Lilá, disse Rony em voz alta. Ela não acha que os bichos de estimação dos outros têm muita importância. A professora Minerva abriu a porta da sala de aula naquele momento, o que talvez tenha sido uma sorte. Hermione e Rony estavam se fuzilando com os olhos e quando entraram na sala se sentaram, um de cada lado de Harry, e passaram a aula inteira sem se falar. Harry ainda não decidira o que ia dizer à professora quando a sineta tocou anunciando o fim da aula, mas foi ela quem levantou o assunto de Hogsmeade primeiro. Um momento, por favor, pediu quando a turma se preparava para sair. Como vocês todos fazem parte da minha casa, deverão entregar os formulários de autorização para ir a Hogsmeade a mim, antes do Dia das Bruxas. Sem formulário não há visita, por isso não se esqueçam. Neville levantou a mão. Por favor, professora, eu acho que perdi. Sua avó mandou o seu diretamente a mim, Longbottom, disse Minerva. Parece que ela achou mais seguro. Bem, é só isso, podem ir. Pergunta a ela agora, sibilou Rony a Harry. Ah, mas começou Hermione. Manda ver, disse Rony insistindo. Harry esperou o resto da turma desaparecer e se dirigiu nervoso à escrivaninha da professora. Que foi, Potter? Harry inspirou profundamente. Professora, minha tia e meu tio se esqueceram de assinar minha autorização. A professora Minerva olhou por cima dos óculos quadrados e não disse nada. Então, a senhora acha que haveria algum problema? Quero dizer, que estaria ok se eu fosse a Hogsmeade? Minerva baixou os olhos e começou a mexer nos papéis em cima da escrivaninha. Receio que não, Potter. Você ouviu o que eu disse. Não tem formulário, não tem visita ao povoado. Essa é a regra. Mas, professora, minha tia e meu tio, a senhora sabe, eles são trouxas, não entendem realmente para que servem os formulários de Hogwarts e outras coisas daqui, explicou Harry enquanto Rony o animava a prosseguir com vigorosos acenos de cabeça. Se a senhora disser que eu posso ir, mas eu não vou dizer, falou a professora se levantando e arrumando os papéis na gaveta. O formulário diz claramente que o pai ou guardião precisa dar permissão. Minerva se virou para olhá-lo com uma estranha expressão no rosto. Seria pena? Sinto muito, Potter, mas esta é a minha palavra final. É melhor você se apressar ou vai se atrasar para a próxima aula. Calma aí, gente. Vou pegar uma aguinha ali e pôr o computador mais pra cá. Aqui.
Hidratem-se todos. Muito bom beber água. Não restava nada a fazer. Rony xingou a professora Minerva de uma porção de nomes, o que deixou Hermione muito aborrecida. A garota assumiu um ar de "foi melhor assim", que fez Rony ficar com mais raiva e Harry teve que suportar os colegas na aula discutindo, alegres e em altas vozes, o que iam fazer primeiro. Quando chegassem a Hogsmeade. Sempre tem a festa, disse Rony num esforço para animar Harry. Sabe, a festa do Dia das Bruxas à noite. Sei, respondeu Harry deprimido. Que ótimo. A festa do Dia das Bruxas era sempre boa, mas teria um sabor muito melhor se fosse depois de uma visita a Hogsmeade com os colegas. Nada que ninguém disse fez Harry se sentir melhor com relação à ideia de ser deixado para trás. Dino Thomas, que era jeitoso com uma caneta, se oferecera para falsificar a assinatura do tio Walter no formulário, mas como Harry já dissera à professora Minerva que os tios não haviam assinado, não adiantava nada. Rony, meio desanimado, sugeriu a capa da invisibilidade, mas Hermione eliminou essa possibilidade, lembrando a Rony que Dumbledore avisara que os dementadores podiam ver através da capa. Possivelmente foi Percy quem disse as palavras que menos consolaram. O pessoal faz um estardalhaço sobre Hogsmeade, mas eu garanto, Harry, o povoado não é tão fantástico quanto dizem, falou ele sério. Tudo bem, a loja de doces é bastante boa, e as oncos, logros e brincadeiras é francamente perigosa, e assim, a Casa dos Gritos sempre vale a pena visitar, mas verdade, Harry, tirando isso você não vai perder nada. Ah não, nada, só tudo, né? Ele só falou tudo. A única coisa que ele não falou que, tipo, ele iria perder alguma coisa era o bar que tem a cerveja manteigada lá em Hogsmeade. Só isso. Porque de resto, falou tudo. Na manhã do Dia das Bruxas, Harry acordou com os colegas e desceu para tomar café, sentindo-se totalmente arrasado, embora se esforçasse ao máximo para agir normalmente. Vamos lhe trazer um monte de doces a dedos de mel, prometeu Hermione, sentindo uma pena desesperada do amigo. É, montes, concordou Rony. Ele e Hermione tinham finalmente esquecido a briga por causa do bichento diante do descontentamento de Harry. Não se preocupem comigo, disse Harry, no que ele imaginava ser uma voz displicente. Vejo vocês na festa. Divirtam-se. Ele acompanhou os amigos até o saguão da escola, onde Filch, o zelador, estava posto à porta de entrada, verificando se os nomes constavam de uma longa lista, examinando cada rosto cheio de desconfiança e certificando-se de que ninguém que não devia ir estivesse saindo escondido da escola. Vai ficar na escola, Potter? Gritou Malfoy, que estava na fila com Crabbe e Goyle, medinho de passar pelos dementadores? Harry não lhe deu atenção e se dirigiu solitário para a escadaria de mármore. Seguiu pelos corredores desertos e voltou à torre da Grifinória. Senha? Perguntou a mulher gorda, acordando assustada de um cochilo. Fortuna Major, disse Harry apático. O retrato se afastou e ele passou pelo buraco que levava à sala comunal. Estava repleto de alunos do primeiro e segundo ano que tagarelavam e de alguns alunos mais velhos que, obviamente, já tinham visitado Hogsmeade tantas vezes que a novidade se desgastara. Harry, Harry! Oi, Harry! Era Colin Creevey, um colega do segundo ano que tinha uma profunda admiração por Harry e nunca perdia uma oportunidade de falar com seu ídolo. Você não vai a Hogsmeade, Harry? Por que não? Ei! Colin olhou com ansiedade para os amigos. Pode vir se sentar conosco, Harry, se quiser. Não, obrigado, Colin, disse Harry, que não estava a fim de ter um bandão de gente olhando curiosa para a cicatriz em sua testa. Tenho que ir à biblioteca, preciso fazer um trabalho. Depois disso, ele não teve escolha senão dar meia volta e se dirigir ao buraco do retrato para sair. Para o que foi então que me acordou? Comentou rabugento a mulher gorda quando ele, depois de passar, foi se afastando. Harry caminhou desalentado em direção à biblioteca, mas no meio do caminho mudou de ideia. Não estava com vontade de trabalhar. Deu meia volta e deparou com Filch, que obviamente acabara de despachar o último visitante para Hogsmeade. O que é que você está fazendo? Rosnou Filch desconfiado. Nada, respondeu Harry com sinceridade. Nada, bufou Filch, a queixada tremendo desagradavelmente. Que coisa improvável. Andando sorrateiro, sozinho, por que é que você não está em Hogsmeade comprando um chumbinho fedorento, pó de arroto e minhocas de apito com seus outros amiguinhos intragáveis? Harry sacudiu os ombros. Muito bem, volte para a sua sala comunal, que é o seu lugar, mandou Filch com rispidez, e ficou parado olhando até Harry desaparecer de vista. Mas o garoto não voltou à sala comunal. Ele subiu uma escada pensando vagamente em visitar o Corujal para ver Edwige, e estava andando por outro corredor quando uma voz que vinha de uma das salas o chamou. Harry! O garoto se virou para ver quem o chamara e deparou com o professor Lupin,
que espiava para os lados a porta de sua sala. — Que é que você está fazendo? Perguntou Lupin, embora num tom de voz diferente do de Filch. — Onde estão Rony e Hermione? Hogsmeade, respondeu Harry num tom que ele pretendia que fosse descontraído. — Ah, comentou Lupin. Ele observou o garoto por um momento. — Por que você não entra? Estive aguardando a entrega de um Grindelow para a nossa próxima aula. — De um o quê? Perguntou Harry. — Cara, esse bicho, esse nome não me é estranho. Eu acho que apareceu no outro filme que saiu da saga do Harry Potter, que não tem o Harry Potter, sabe? Aquele do Animais Fantásticos. Então, eu acho que é um dos bichinhos que o Scamander tinha. Ele entrou na sala de Lupin com o professor. A um canto havia uma enorme caixa de água. Um bicho de cor verde-bile e chifrinhos pontiagudos comprimia a cara contra o vidro, fazendo caretas e agitando os dedos longos e afiados. Demônio aquático, explicou Lupin, examinando o Grindelow pensativamente. Não deve nos dar muito trabalho, não depois dos capas. O truque é deixar as mãos deles sem ação. Reparou nos dedos anormalmente compridos? Fortes, mas muito quebradiços. O Grindelow arreganhou os dentes verdes e em seguida se enterrou num emaranhado de ervas a um canto. Xícara de chá, ofereceu Lupin, procurando a chaleira. Eu estava mesmo pensando em preparar uma. Tudo bem, aceitou Harry sem jeito. Lupin deu alguns golpes de varinha na chaleira e na mesma hora saiu do bico uma baforada de vapor quente. Sente-se, convidou Lupin, tirando a tampa de uma lata empoeirada. Receio que só tenha chá em saquinhos, mas eu diria que você já bebeu chá em folhas de shaggy. Harry olhou para ele. Os olhos do professor cintilavam. Como foi que o senhor soube disso? Perguntou Harry. A professora McGonagall me contou, respondeu Lupin, passando a Harry uma caneca lascada cheia de chá. Você não está preocupado, está? Não. Por um instante, Harry pensou em contar a Lupin a história do cão que ele vira na rua Magnólia, mas decidiu não fazê-lo. Não queria que Lupin pensasse que era covarde, principalmente porque o professor já parecia pensar que ele não era capaz de enfrentar um bicho-papão. Alguma coisa dos pensamentos de Harry devia ter transparecido em seu rosto, porque Lupin perguntou. Tem alguma coisa preocupando-o, Harry? Não, mentiu o garoto, depois bebeu um pouco de chá, observando o Grindelow, que o ameaçava com o punho. Tem, disse ele de repente, pousando a xícara de chá na mesa do professor. O senhor se lembra daquele dia em que lutamos contra o bicho-papão? Claro. Por que o senhor não me deixou enfrentar o bicho? Perguntou Harry abruptamente. Lupin ergueu as sobrancelhas. Eu teria pensado que isto era óbvio, Harry, disse ele parecendo surpreso. Harry, que esperara que o professor negasse ter feito uma coisa dessas, ficou perplexo. Por quê? Tornou ele a perguntar. Volte sempre que puder, Lelouch. Está sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela companhia e pela participação. Bem, falou Lupin franzindo a testa. Presumi que se o bicho-papão o enfrentasse, ele assumiria a forma de Lord Voldemort. Harry arregalou os olhos. Não somente esta era a última resposta que poderia esperar, como também Lupin dissera o nome de Voldemort. A única pessoa que Harry já ouvira dizer esse nome em voz alta, além dele próprio, fora o professor Dumbledore. Pelo visto, eu me enganei, desculpou-se o professor, ainda franzindo a testa. Mas eu não achei uma boa ideia Lord Voldemort se materializar na sala dos professores. Imaginei que os alunos entrariam em pânico. Logo no começo, eu realmente pensei em Voldemort, disse Harry honestamente. Mas depois eu me lembrei daqueles dementadores. Entendo, falou o professor pensativo. Bem, estou impressionado. Ele sorriu brevemente ao ver a expressão de surpresa no rosto do garoto. Isso sugere que o que você mais teme é o medo. Muito sensato, Harry. Harry não soube o que dizer ao professor, por isso bebeu mais chá. Então você andou pensando que eu não acreditava que você tivesse capacidade para enfrentar o bicho-papão? Perguntou Lupin astutamente. Bem, Harry de repente estava se sentindo muito mais feliz. Professor Lupin, o senhor sabe que os dementadores... O garoto foi interrompido por uma batida na porta. Entre, convidou o professor. A porta se abriu e Snape entrou. Trazia um cálice ligeiramente fumegante e parou, apertando os olhos negros ao ver Harry. Ah, Severo! Exclamou Lupin, sorridente. Muito obrigado. Podia deixar aí na mesa para mim? Snape pousou o cálice fumegante, os olhos indo de Harry para Lupin. Eu estava mostrando a Harry o meu Grindelow, disse Lupin em tom agradável, indicando o tanque de água. Fascinante, comentou Snape, sem sequer olhar para o tanque. Você devia beber isso logo, Lupin. Vou beber. Fiz um caldeirão cheio, continuou Snape, se precisar de mais.
Provavelmente eu deveria tomar mais um pouco amanhã. Muito obrigado, Severo. De nada, disse o colega, mas havia uma expressão em seus olhos que não agradou a Harry. O professor se retirou de costas para a porta sem sorrir, vigilante. Harry olhou, curioso, para o cálice, e Lupin sorriu. O professor Snape teve a bondade de preparar essa poção para mim, explicou ele. Nunca fui um bom preparador de poções, e esta aqui é particularmente complexa. Ele apanhou o cálice e cheirou-o. É pena que o açúcar estrague o efeito da poção, acrescentou tomando um golinho e estremecendo. Por quê? Começou Harry. Lupin olhou para ele e respondeu a pergunta incompleta. Tenho me sentido meio indisposto. Essa poção é a única coisa que me ajuda. Tenho a sorte de estar trabalhando ao lado do professor Snape. Não há muitos bruxos que saibam prepará-la. O professor tomou mais um golinho e Harry teve um desejo incontrolável de derrubar o cálice de suas mãos. O professor Snape é muito interessado nas artes das trevas, disse o garoto sem pensar. É mesmo? Admirou-se Lupin, parecendo apenas levemente interessado, enquanto tomava mais um gole. Tem gente que supõe que ele faria qualquer coisa para ocupar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Lupin esvaziou o cálice e fez uma careta. Horrível, disse. Bem, Harry, é melhor eu voltar ao trabalho. Vejo você mais tarde na festa. Certo, concordou Harry, deixando na mesa sua xícara vazia. O cálice vazio continuava a fumegar. Segura aí, exclamou Rony. Compramos o máximo que podíamos carregar. Uma chuva de doces intensamente coloridos caiu no colo de Harry. Anoitecia e Rony e Hermione tinham acabado de chegar à sala comunal, as faces rosadas do vento frio e a expressão de que tinham se divertido como nunca. Tadinho do Harry, gente, eu vou chorar. Obrigado, disse Harry, pegando um pacote de minúsculos diabinhos de pimenta. Como é que é, Hogsmeade? Aonde é que vocês foram? Pelo que diziam a todos os lugares, derviches e bangues, a loja de equipamento de bruxaria, zoncos, logros e brincadeiras, no Três Vassouras para tomar canecas espumantes de cerveja quente amanteigada e outros tantos lugares. O correio, Harry, umas 200 corujas, todas pousadas em prateleiras, todas com códigos e de cores dependendo da urgência com que você quer que a carta chegue. A Dedos de Mel tem um novo tipo de food. Estavam distribuindo amostras grátis. Olha aí um pedacinho, olha! Achamos que vimos um ogro, juro, tem gente de todo tipo no Três Vassouras. Gostaria que a gente pudesse ter trazido cerveja amanteigada para você. Esquenta pra valer. Que foi que você ficou fazendo? Perguntou Hermione com ar preocupado. Terminou algum dever? Não, respondeu Harry. Lupin preparou uma xícara de chá para mim na sala dele, então Snape entrou. E Harry contou aos amigos tudo sobre o cálice. Rony ficou boquiaberto. E Lupin bebeu? Ele é maluco? Hermione consultou o relógio de pulso. É melhor descermos, sabe? A festa vai começar dentro de 5 minutos. Os três atravessaram depressa o buraco do retrato e se misturaram à aglomeração de alunos, ainda discutindo Snape. Mas se ele, sabe, Hermione baixou a voz, olhando nervosa para os lados. Se ele estivesse tentando envenenar Lupin, não teria feito isso na frente de Harry. É, talvez, disse Harry quando chegavam ao saguão de entrada e o atravessavam para entrar no salão principal. Este fora decorado com centenas de abóboras iluminadas por dentro com velas, uma nuvem de morcegos, muitas serpentinas laranja-vivo que esvoaçavam lentamente pelo teto tempestuoso, como parecendo luzídias cobras de água. A comida estava deliciosa, até Hermione e Rony, que já vinham empanturrados de doces da Dedos de Mel, arranjaram um lugar para repetir. Harry olhava constantemente para a mesa dos professores. O professor Lupin parecia alegre e o mais saudável possível. Conversava animadamente com o miúdo Flitwick, professor de feitiços. O olhar de Harry percorreu a mesa até o lugar que Snape ocupava. Seria sua imaginação ou os olhos de Snape cintilavam na direção de Lupin com mais frequência do que seria natural? A festa terminou com um espetáculo apresentado pelos fantasmas de Hogwarts. Eles saltavam de repente das paredes e dos tampos das mesas e voavam em formação. Nick, quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, fez grande sucesso com uma encenação de sua própria decapitação incompleta. Foi uma noite tão agradável que o bom humor de Harry sequer foi afetado quando Malfoy gritou no meio dos colegas quando deixavam o salão. Os dementadores mandaram lembranças, Potter. Harry, Rony e Hermione acompanharam os colegas da Grifinória pelo caminho habitual, para sua torre, mas quando chegaram ao corredor que terminava no retrato da mulher gorda, encontraram-no engarrafado pelos alunos. Por que ninguém está entrando? Perguntou Rony curioso. Harry espiou por cima das cabeças à sua frente. Aparentemente o retrato estava fechado. Me deixem passar, ouviu-se a voz de Percy, que passou cheio de importância e eficiência pelo ajuntamento. Qual é o motivo da retenção aqui? Não é possível que todos tenham esquecido a senha. Com licença, sou o monitor-chefe. E então foi baixando
um silêncio sobre os alunos, a começar pelos que estavam na frente, dando a impressão de que uma friagem se espalhava pelo corredor. Eles ouviram Percy dizer numa voz repentinamente alta e esganiçada: Alguém vai chamar o professor Dumbledore, depressa! As cabeças dos alunos se viraram, os que estavam atrás se esticaram nas pontas dos pés. O que é que está acontecendo? Perguntou Gina, que acabara de chegar. Instantes depois, o professor Dumbledore chegou deslizando imponente, em direção ao retrato. Os alunos da Grifinória se comprimiram para deixá-lo passar, e Harry, Rony e Hermione se aproximaram para ver qual era o problema. Essa não, a garota agarrou o braço de Harry. A mulher gorda desaparecera do retrato, que fora cortado com tanta violência que as tiras de tela se amontoavam no chão. Grandes pedaços do retrato haviam sido completamente arrancados. Dumbledore deu uma olhada rápida no retrato destruído, virou-se o olhar sombrio e viu os professores McGonagall, Lupin e Snape que vinham apressados ao seu encontro. Precisamos encontrá-la, disse Dumbledore. Professora McGonagall, por favor, localize o Sr. Filch imediatamente e diga-lhe que procure a mulher gorda em todos os quadros do castelo. Vai precisar de sorte, disse uma voz gargalhante. Era Pirraça, o poltergeist, sobrevoando professores e alunos encantado, como sempre, à vista de desastres e preocupações. O que é que você quer dizer com isso, Pirraça? Perguntou Dumbledore calmamente, e o sorriso do poltergeist empalideceu um pouco. Ele não se atrevia a atormentar o diretor. Em vez disso, adotou uma voz untuosa, que não era nada melhor do que sua gargalhada escandalosa. Vergonha, senhor diretor. Não quer ser vista. Está horrorosa. Eu a vi correndo por uma paisagem no quarto andar. Senhor diretor, se escondendo entre as árvores, chorando de cortar o coração, informou ele satisfeito. Coitada. Acrescentou em tom pouco convincente. Nossa, que difícil. Ela disse quem foi que fez isso? Perguntou Dumbledore em voz baixa. Ah, disse, senhor diretor, respondeu Pirraça com ar de quem carrega uma grande bomba nos braços. Ele ficou furioso porque ela não quis deixá-lo entrar, entende? Pirraça deu uma cambalhota no ar e sorriu para Dumbledore, entre as próprias pernas. Tem um gênio danado esse tal de Sirius Black. O quê? Capítulo 9. A amarga derrota. O professor Dumbledore mandou todos os alunos da Grifinória voltarem ao salão principal, onde foram se reunir a eles. 10 minutos depois, os alunos da Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina, todos parecendo extremamente atordoados. Os professores e eu precisamos fazer uma busca meticulosa no castelo, disse o diretor aos alunos quando os professores McGonagall e Flitwick fecharam as portas do salão que davam para o saguão. Receio que, para sua própria segurança, vocês terão que passar a noite aqui. Quero que os monitores montem guardas nas saídas para o saguão, e vou encarregar o monitor e a monitora-chefes de cuidarem disso. Eles devem me informar imediatamente qualquer perturbação que haja, acrescentou Dumbledore dirigindo-se a Percy, que assumiu um ar de enorme orgulho e importância. Mande um dos fantasmas me avisar. O professor Dumbledore parou quando ia deixando o salão, e disse, sim, vocês vão precisar. Com um gesto displicente da varinha, as longas mesas se deslocaram para junto das paredes, e com um outro toque o chão ficou coberto por centenas de fofos sacos de dormir de cor roxa. Durmam bem, disse o professor Dumbledore, fechando a porta ao passar. O salão imediatamente começou a zumbir com as vozes excitadas dos alunos. Os da Grifinória contavam ao resto da escola o que acabara de acontecer. Todos dentro dos sacos de dormir, gritou Percy. Andem, logo, e chega de conversa. As luzes vão ser apagadas dentro de 10 minutos. Vamos, gente, disse Rony a Harry e Hermione, e eles apanharam 3 sacos de dormir e os arrastaram para um canto. Não dá, não tá tão afiada assim. Ela não tá afiada, senão acho que eu tinha já me arranhado toda, né? Que eu vivo coçando a cara com ela. Estaria toda arranhada já, se desse pra cortar alguma coisa. Vocês acham que Black ainda está no castelo? Cochichou Hermione ansiosa. É óbvio que Dumbledore acha que ele ainda pode estar, respondeu Rony. É uma sorte ele ter escolhido esta noite, sabem? Comentou Hermione quando entravam completamente vestidos nos sacos de dormir e apoiavam o corpo nos cotovelos para conversar. A única noite em que não estávamos na torre. Calculo que ele tenha perdido a noção do tempo, já que está fugindo, disse Rony. Não percebeu que era dia das bruxas, do contrário teria invadido o salão. Hermione estremeceu. A toda a volta os colegas se faziam a mesma pergunta. Como foi que ele entrou? Vai ver, ele sabe aparatar, sugeriu uma aluna da Corvinal próxima. Aparece de repente, sabe, sem ninguém ver de onde. Provavelmente se disfarçou, disse uma quintanista da Lufa-Lufa. Vai ver, ele voou, sugeriu Dino Thomas. Francamente, será que
Eu fui a única pessoa que se deu ao trabalho de ler Hogwarts uma história? Perguntou Hermione zangada a Rony e Harry. Provavelmente, disse Rony. Por quê? Porque o castelo não está protegido só por paredes, sabem? Recebeu todo tipo de feitiço para impedir as pessoas de entrarem escondidas. Ninguém pode simplesmente aparatar aqui, e eu gostaria de ver qual é o disfarce que é capaz de enganar os dementadores. Eles estão guardando todas as entradas da propriedade. Teriam visto se Black entrasse voando. E Filch conhece todas as passagens secretas e os funcionários terão coberto todas. As luzes vão ser apagadas agora, anunciou Percy. Quero todo mundo dentro dos sacos de dormir, de boca calada. Todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. A única luz agora vinha dos fantasmas prateados que flutuavam no ar em sérias conversas com os monitores, e do teto encantado que produzia o céu estrelado lá fora. Com isso e mais os sussurros que continuavam a encher o salão, Harry se sentia como se estivesse dormindo ao ar livre, tocado por um vento suave. De hora em hora, um professor aparecia no salão para verificar se estava tudo calmo. Por volta das 3 horas da manhã, quando muitos alunos tinham finalmente adormecido, o professor Dumbledore entrou no salão. Harry observou-o procurar por Percy, que estivera fazendo a ronda entre os sacos de dormir, ralhando com as pessoas que continuavam a conversar. O monitor-chefe estava a uma pequena distância de Harry, Rony e Hermione, que depressa fingiram estar dormindo ao ouvirem os passos de Dumbledore se aproximarem. Algum sinal dele, professor? Perguntou Percy num cochicho. Não. Não, está tudo bem aqui? Tudo sob controle, diretor. Ótimo, não tem sentido transferir os alunos agora. Arranjei um guardião temporário para o buraco do retrato da Grifinória. Você poderá levá-los de volta amanhã. E a mulher gorda, diretor? Escondida em um mapa de Argyllshire, no segundo andar. Aparentemente se recusou a deixar Black entrar sem a senha. Então um bandido a atacou. Ela ainda está muito perturbada, mas assim que se acalmar, vai mandar Filch restaurá-la. Harry ouviu a porta do salão se abrir mais uma vez, rangendo, e novos passos. Diretor? Era Snape. Harry ficou muito quieto, prestando a maior atenção. Todo o terceiro andar foi revistado, ele não está lá, e Filch verificou as masmorras, não há ninguém, tampouco. E a torre da astronomia, a sala da professora Trelawney, o corujal, tudo revistado. Muito bem, Severo, eu não esperava realmente que Black se demorasse. O senhor tem alguma teoria sobre o modo com que ele entrou, professor? Perguntou Snape. Harry levantou a cabeça um pouquinho para destampar a outra orelha. Muitas, Severo, cada uma mais improvável do que a outra. Harry abriu os olhos minimamente e espiou para o lado onde os três se encontravam. Dumbledore estava de costas para ele, mas dava para ver o rosto de Percy inteiramente absorto e o perfil de Snape, que parecia zangado. O senhor se lembra da conversa que tivemos, diretor, antes do começo do ano letivo? Perguntou Snape, que mal abria os lábios para falar, como se quisesse impedir Percy de ouvir. Lembro, Severo, disse Dumbledore, e sua voz tinha um tom de aviso. Parece quase impossível que Black possa ter entrado na escola sem a ajuda de alguém aqui dentro. Expressei minhas preocupações quando o senhor nomeou... Não acredito que uma única pessoa no castelo tenha ajudado Black a entrar, disse Dumbledore, e seu tom deixou tão claro que o assunto estava encerrado que Snape se calou. Preciso descer para falar com os dementadores, disse Dumbledore. Prometi que avisaria quando a nossa busca estivesse terminada. Eles não quiseram ajudar, diretor? Perguntou Percy. Ah, claro, disse Dumbledore com frieza, mas receio que nenhum dementador irá cruzar a soleira deste castelo enquanto eu for diretor. Percy pareceu ligeiramente desconcertado. Dumbledore saiu do salão rápida e silenciosamente. Snape continuou parado um instante, observando o diretor com uma expressão de profundo rancor no rosto. Em seguida também saiu. Harry olhou de esguelha para Rony e Hermione. Os dois também tinham os olhos abertos, nos quais se refletia o teto estrelado. De que é que eles estavam falando? Perguntou Rony, apenas com um movimento dos lábios. Nos dias que se seguiram, não se falou de mais nada na escola, senão de Sirius Black. As teorias sobre o modo com que Black entrara no castelo se tornaram mais e mais delirantes. Anna Abbott, da Lufa-Lufa, passou a maior parte da aula conjunta de herbologia, contando para quem quisesse ouvir que Black era capaz de se transformar em um arbusto florido. Não é bem nisso que ele se transforma, né? Ele se transforma, mas não é bem isso. A tela rasgada da mulher gorda fora retirada da parede e substituída pela pintura de Sir Cadogan e seu gordo pônei cinzento. Ninguém ficou muito feliz com a troca. O cavaleiro passava metade do tempo desafiando os garotos a duelar. E no tempo restante, inventava senhas ridiculamente complicadas que ele trocava no mínimo 2 vezes por dia.
Ele é completamente doido, protestou Simas Finnegan, aborrecido com Percy. Será que não podiam nos dar outro? Nenhum dos outros quadros quis o lugar, disse Percy. Se assustaram com o que aconteceu com a mulher gorda. Sir Cadogan foi o único que teve coragem suficiente para se voluntariar. O cavaleiro, porém, era a menor das preocupações de Harry. Ele agora estava sendo vigiado de perto. Os professores procuravam desculpas para acompanhá-lo quando ele andava pelos corredores. E Percy Weasley, agindo, suspeitava Harry, por ordem da mãe, seguia-o a toda parte como um cão de guarda, extremamente pomposo. Para completar, a professora Minerva chamou Harry à sua sala com uma expressão tão sombria no rosto que o garoto achou que alguém devia ter morrido. Não adianta lhe esconder isso por mais tempo, Potter, começou ela num tom muito sério. Sei que vai ser um choque para você. Mas Sirius Black, eu sei, está querendo me pegar, disse Harry cansado. Ouviu o pai de Rony contar à Sra. Weasley. O Sr. Weasley trabalha no Ministério da Magia. A professora pareceu muito espantada. Encarou Harry por um instante e em seguida falou. Entendo. Bem, neste caso, Potter, você vai compreender porque não acho uma boa ideia você treinar quadribol à noite. Lá fora no campo, só com os outros jogadores. É muito exposto, Potter. O nosso primeiro jogo é no sábado, exclamou Harry indignado. Preciso treinar, professora. Minerva mirou-o com muita atenção. Harry conhecia o grande interesse da professora pelas perspectivas da equipe da Grifinória. Afinal, fora ela quem o recomendara como apanhador, para o início de conversa. Por isso, aguardou, prendendo a respiração. A professora Minerva se levantou e contemplou pela janela o campo de quadribol, quase invisível na chuva. Bem, Deus sabe que eu gostaria de nos ver ganhando finalmente a taça, mas mesmo assim, Potter, eu ficaria mais satisfeita se um professor estivesse presente. Vou pedir a Madame Rush para supervisionar os seus treinos. O tempo foi piorando dia a dia, à medida que a primeira partida de quadribol se aproximava. Sem desanimar, a equipe da Grifinória treinava com mais vigor que nunca sob o olhar vigilante de Madame Rush. Então, no último treino antes do jogo de sábado, Olivia Wood deu ao time uma notícia indesejável. Não vamos jogar com a Sonserina, disse aos companheiros, parecendo muito zangado. Flint acabou de me procurar. Vamos jogar contra Lufa-Lufa. Por quê? Perguntou o restante do time em coro. A desculpa de Flint é que o braço do apanhador do time ainda está machucado, respondeu Olívio, rilhando furiosamente os dentes. Mas é óbvio por que estão fazendo isso. Não querem jogar com tempo ruim. Acham que vai reduzir as chances deles. Tinha ventado forte e chovido pesado o dia inteiro, e mesmo enquanto Olívio falava, ouviu-se o ronco distante do trovão. Não é nada errado com o braço do Malfoy, disse Harry furioso. É tudo fingimento. Eu sei disso, mas não podemos provar, argumentou Olívio amargurado. E temos treinado todos esses lances na suposição de que íamos jogar com a Sonserina. E em vez disso será com Lufa-Lufa, que tem um estilo muito diferente. Agora eles estão com um capitão novo, que também é o apanhador, Cedrico Diggory. Angelina, Alice e Kate tiveram um repentino acesso de risadinhas. Que é? Exclamou Olívio, fechando a cara para este comportamento alegre. É aquele alto e bonito, não é? Perguntou Angelina. Forte e caladão, concluiu Kate, e as três começaram a rir. Ele só é caladão porque é burro demais para juntar duas palavras, comentou Fred impaciente. Não sei por que você está preocupado, Olívio. Lufa-Lufa é brincadeira de criança. Da última vez que jogamos com eles, Harry capturou o pomo em 5 minutos, não se lembram? Estávamos jogando em condições completamente diferentes, gritou Olívio, os olhos saltando ligeiramente das órbitas. Diggory armou uma lateral muito forte, e é um excelente apanhador. Eu estava com medo que vocês fizessem essa leitura falsa. Não podemos relaxar, todos temos que manter o nosso foco. Sonserina está tentando nos prejudicar. Precisamos ganhar. Olívio, vê se acalma, disse Fred, ligeiramente assustado. Estamos levando o Lufa-Lufa muito a sério. Sério. Um dia antes da partida, o vento começou a uivar e a chuva a cair, com mais força que nunca. Estava tão escuro nos corredores e salas de aula que foi preciso acender mais achortes e lanternas. Os jogadores do time da Sonserina estavam de fato com um ar muito presunçoso, e Malfoy mais que todos. Ah, se ao menos meu braço estivesse um pouquinho melhor, suspirava ele enquanto a tempestade lá fora açoitava as janelas. Harry não tinha lugar na cabeça para se preocupar com coisa alguma, exceto o jogo do dia seguinte. Olivia Wood não parava de correr para ele nos intervalos das aulas para lhe passar novas dicas. A terceira vez que isso aconteceu, Olívio falou tanto tempo que Harry de repente percebeu que se atrasara 10 minutos para a aula de defesa contra as artes das trevas. E saiu correndo, com Olívio gritando atrás dele. Diggory muda de direção muito rápido, Harry. Quem sabe você tenta cercá-lo? Harry parou derrapando diante da classe de defesa contra as artes das trevas, abriu a porta e entrou correndo. Me desculpe o atraso, professor Lupin,
mas não foi Lupin quem levantou a cabeça para olhá-lo da escrivaninha do professor. Foi Snape. A aula começou há 10 minutos, Potter, por isso acho que vou tirar 10 pontos da Grifinória. Sente-se. Mas Harry não se mexeu. Onde está o professor Lupin? Perguntou. Ele disse que hoje está se sentindo mal demais para dar aula, respondeu Snape com um sorriso enviesado. Acho que o mandei se sentar. Mas Harry continuou onde estava. Que é que ele está sentindo? Os olhos negros de Snape reluziram. Nada que ameace a vida dele, disse com cara de quem gostaria que fosse assim. 5 pontos a menos para a Grifinória, e se eu tiver que pedir para você se sentar novamente, serão 50. Harry dirigiu-se lentamente ao seu lugar e se sentou. Snape olhou para a turma. Como eu ia dizendo antes de ser interrompido por Potter, o professor Lupin não registrou os tópicos que já abordou até hoje. Professor, por favor, já estudamos os bichos-papões, os barretes vermelhos, os capas e os Greenslows, informou Hermione depressa. E íamos começar... Fique calada, disse Snape friamente. Não lhe pedi informação. Estava apenas comentando a falta de organização do professor Lupin. Ele é o melhor professor de defesa contra as artes das trevas que já tivemos, falou Dino Thomas corajosamente, e ouviu-se um murmúrio de aprovação do resto da turma. Snape pareceu mais ameaçador que nunca. Vocês se satisfazem com muito pouco. Lupin não está puxando nada por vocês. Eu esperaria que alunos de primeiro ano já pudessem cuidar de barretes vermelhos e Greenslows. Hoje vamos discutir... Harry observou folhear o livro-texto até o último capítulo, que ele certamente sabia que a turma não poderia ter estudado. Mas, professor, protestou Hermione, aparentemente capaz de se conter. Não podemos estudar lobisomens ainda. Vamos começar os Inkpunks. Senhorita Granger, disse Snape com uma voz letalmente calma. Eu tinha a impressão de que era eu que estava dando a aula, e não a senhorita. E estou mandando todos abrirem a página 394 do livro. Ele correu os olhos pela turma outra vez. Todos! Agora! Com muitos olhares rancorosos de esguelha, gente resmungando, a turma abriu os livros. Qual de vocês sabe me dizer como é que se distingue um lobisomem de um lobo verdadeiro? Perguntou Snape. Todos ficaram calados e imóveis, todos exceto Hermione, cuja mão, como acontecia tantas vezes, se erguera imediatamente no ar. Alguém sabe? Insistiu Snape, fingindo não ver a mão da garota. Seu sorriso enviesado reaparecera. Vocês estão me dizendo a diferença básica entre... Nós já lhe informamos, interrompeu Parvati de repente. Ainda não chegamos aos lobisomens, ainda estamos... Silêncio! Mandou Snape com rispidez. Ora. Nunca pensei que um dia encontraria uma turma de terceiro ano que não soubesse reconhecer um lobisomem quando o visse. Vou fazer questão de informar ao professor Dumbledore como vocês estão atrasados. Professor, por favor, tornou a pedir Hermione, cuja mão continuava erguida. O lobisomem se diferencia do lobo verdadeiro por pequenos detalhes. O focinho do lobisomem... Esta é a segunda vez que a senhorita fala sem ser convidada, disse Snape friamente. Menos 5 pontos para a Grifinória por ter uma intragável sabe-tudo. Hermione ficou vermelhíssima, baixou a mão e ficou olhando para o chão, com os olhos cheios de lágrimas. Um sinal do quanto a turma detestava Snape era que todos olharam feio para ele, porque todos os alunos já tinham chamado Hermione de sabe-tudo pelo menos uma vez, e Rony, que xingava Hermione de sabe-tudo pelo menos 2 vezes por semana, falou em voz alta. O senhor nos fez uma pergunta, e Hermione sabe a resposta. Por que perguntou se não queria que ninguém respondesse? A turma percebeu instantaneamente que o colega fora longe demais. Snape caminhou até Rony lentamente, e a sala prendeu a respiração. Detenção, Weasley, disse Snape suavemente, o rosto muito próximo ao do garoto. E se algum dia eu o ouvir criticar o meu modo de ensinar outra vez, o senhor vai realmente se arrepender. Ninguém mais deu um pio durante o resto da aula. Sentados copiando dados sobre os lobisomens do livro-texto, enquanto Snape rondava as filas de carteiras, examinando o trabalho que os alunos tinham feito com o professor Lupin. Uma explicação muito insuficiente. Isso está errado. O capa é encontrado mais comumente em Mongólia. O professor Lupin deu nota 8, eu teria dado 3. Quando a sineta finalmente tocou, Snape reteve a turma. Cada aluno vai escrever uma redação para me entregar sobre as maneiras de reconhecer e matar lobisomem. Quero 2 rolos de pergaminho sobre o assunto e quero para segunda-feira de manhã. Está na hora de alguém dar um jeito nesta turma. Weasley, você fica. Precisamos combinar a sua detenção. Harry e Hermione saíram da sala com o resto da turma, que esperou até estar bastante longe para não ser ouvida e prorrompeu em furiosos discursos contra Snape. Snape nunca foi assim com nenhum dos outros professores de defesa contra as artes das trevas, mesmo que quisesse o cargo deles, comentou Harry com Hermione. Por que está perseguindo Lupin? Você acha que tudo isso é por causa dos bicho-papões?
Não sei, disse Hermione, pensativa, mas vou realmente torcer para o professor Lupin melhorar logo. Rony alcançou-o 5 minutos depois, com uma raiva descomunal. Vocês sabem o que aquele... E xingou o Snape de uma coisa que fez Hermione exclamar. Rony, vai me obrigar a fazer? Tenho que lavar as comadres da ala hospitalar sem usar magia. O garoto respirava fundo, os punhos cerrados, porque Black não podia ter se escondido na sala de Snape, hein? Podia ter acabado com ele para nós. Harry acordou extremamente cedo na manhã seguinte, tão cedo que ainda estava escuro. Por um momento pensou que tinha sido acordado pelos rugidos do vento. Então sentiu uma brisa gelada na nuca e sentou-se na cama de um salto. Pirraça, o poltergeist, andara flutuando ao lado dele, soprando com força em seu ouvido. Para que você fez isso? Perguntou Harry furioso. Pirraça encheu as bochechas de ar, soprou com força e disparou de costas para fora do dormitório, dando gargalhadas. Harry tateou procurando o despertador e olhou para o mostrador. Eram 4:30. Amaldiçoando Pirraça, ele se virou e tentou voltar a dormir, mas era muito difícil, agora que estava acordado, não dar atenção à trovoada que roncava no céu, ao vento que fustigava com violência as paredes do castelo e às árvores que rangiam de longe, na floresta proibida. Dentro de algumas horas ele estaria lá fora, no campo de quadribol, enfrentando a tempestade. Por fim, ele perdeu as esperanças de voltar a dormir, se levantou e se vestiu, apanhou a Nimbus 2000 e saiu silenciosamente do dormitório. Quando abriu a porta, alguma coisa passou roçando por sua perna. Ele se abaixou bem a tempo de agarrar Bichento pela ponta do grosso rabo e arrastá-lo para fora. Sabe, acho que Rony tem razão sobre você, disse Harry desconfiado a Bichento. Há uma quantidade de ratos no castelo. Vá caçá-los, anda! Acrescentou o garoto empurrando Bichento com o pé para fazê-lo descer a escada. Deixe o Perebas em paz. O ruído da tempestade era ainda mais alto na sala comunal. Harry sabia que não adiantava imaginar que a partida seria cancelada. As disputas de quadribol não eram desmarcadas por ninharinhas como trovoadas. Ainda assim, ele estava começando a se sentir apreensivo. Olívio lhe apontara Cedrico Diggory no corredor. O garoto era aluno do 5º ano e muito maior do que Harry. Os apanhadores geralmente eram leves e velozes, mas o peso de Diggory seria uma vantagem com um tempo desses, porque seria menor a probabilidade de o apanhador ser tirado de curso. Harry matou as horas até amanhecer diante da lareira, levantando-se de vez em quando para impedir Bichento de tornar a subir, escondido a escada para o dormitório dos garotos. Finalmente ele calculou que já devia ser hora do café da manhã, então se dirigiu sozinho ao buraco do retrato. Pare e lute, seu cão sarnento, berrou Sir Cadogan. Ah, cala essa boca, bocejou Harry. Ele se reanimou um pouco com a grande tigela de mingau de aveia, e no momento em que começou a comer torradas, o restante da equipe aparecera no salão. Vai ser uma partida dura, comentou Olívio, que não queria comer nada. Pare de se preocupar, Olívio, disse Alicia para tranquilizá-lo. Não vamos derreter como uma chuvinha à toa. Era muitíssimo mais do que uma chuvinha, mas tal era a popularidade do quadribol que a escola inteira apareceu para assistir à partida, como sempre. Os jogadores, no entanto, desceram os jardins em direção ao campo, as cabeças curvadas contra a ferocidade do vento, os guarda-chuvas arrancados de suas mãos. Pouco antes de entrar no vestiário, Harry viu Malfoy e Crabbe e Goyle rindo e apontando para ele, protegidos por um enorme guarda-chuva, a caminho do estádio. O time vestiu o uniforme Scarlet e aguardou o discurso de Olívio que antecedia as partidas, mas não houve discurso. O capitão tentou falar várias vezes. Fez um ruído esquisito de quem engole, depois sacudiu a cabeça desalentado e fez sinal para os companheiros o seguirem. O vento estava tão forte que eles entraram em campo cambaleando para os lados. Se os espectadores estavam aplaudindo, os aplausos eram abafados por novos roncos de trovão. A chuva batia nos óculos de Harry. Como é que ele ia enxergar o pomo desse jeito? Os jogadores da Lufa-Lufa se aproximavam pelo lado oposto do campo, usando vestes amarelo canário. Os capitães foram ao encontro um do outro e se apertaram as mãos. Diggory sorriu para Woody, mas este agora não conseguia abrir a boca, parecia estar sofrendo de tétano, e fez um mero aceno com a cabeça. Harry viu a boca de Madame Rush formar as palavras: montem em suas vassouras. Ele puxou o pé direito, pingando lama, e passou-o por cima de sua Nimbus 2000. Madame Rush levou o apito à boca e soprou, um som agudo e distante, e a partida começou. Harry subiu depressa, mas o vento puxava sua Nimbus ligeiramente para o lado. Ele a segurou o mais firme que pôde e deu uma guinada, apertando os olhos contra a chuva. 5 minutos depois, estava molhado até os ossos e enregelado. Mal conseguia ver os companheiros de equipe, muito menos o minúsculo pomo. Voou para a frente e para trás,
cruzando o campo e deixando pelo caminho vultos difusos vermelhos e amarelos, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo no resto da partida. Não conseguia ouvir os comentários por causa do vento. Os espectadores se ocultavam sob um mar de capas e guarda-chuvas, arrebentados. 2 vezes Harry esteve muito perto de ser derrubado por um balaço. Seus óculos estavam tão embaçados pela chuva que ele não os vira se aproximar. Harry perdeu a noção do tempo, tinha cada vez maior dificuldade de se manter aprumado na vassoura. O céu escurecia, como se a noite tivesse decidido chegar mais cedo. 2 vezes Harry colidiu com outro jogador, sem saber se era um companheiro de equipe ou um oponente. Todos agora estavam tão encharcados e a chuva tão grossa que ele mal conseguia distinguir alguém. Com o primeiro relâmpago, ouviu-se o som do apito de Madame Rouge. Harry conseguiu mal e mal discernir, através da chuva, os contornos de Olivia, que fazia sinal para ele pousar. O time inteiro enfiou os pés na lama. Eu pedi tempo, berrou Olivia para seu time. Venham aqui embaixo! Os jogadores se aprumaram na borda do campo, debaixo de um grande guarda-chuva. Harry tirou os óculos e enxugou-os apressados nas vestes. Qual é o placar? Estamos 50 pontos na frente, informou Olívio. Mas, a não ser que capturemos logo o pomo, vamos jogar noite adentro. Não tenho a menor chance com isto aqui, disse Harry, exasperado, agitando os óculos. Naquele exato instante, Hermione apareceu do lado dele. Segurava a capa por cima da cabeça e, inexplicavelmente, tinha um largo sorriso no rosto. Tenho uma ideia, Harry. Me dá seus óculos, depressa. O garoto entregou os óculos enquanto o time observava. Espantado, Hermione deu uma pancadinha neles com a varinha e disse: Impervious. Pronto, disse, devolvendo os óculos a Harry. Isso vai repelir a água. Wood fez cara de quem seria capaz de beijá-la. Genial! Gritou rouco para a garota, que desapareceu no meio dos espectadores. Muito bem, time. Agora vamos arrebentar. O feitiço de Hermione resolveu o problema. Harry ainda estava insensível de tanto frio, ainda mais molhado do que jamais estivera na vida, mas conseguia ver. Cheio de renovada determinação, ele impeliu a vassoura pelo ar turbulento, espiando para todos os lados à procura do pomo, evitando um balaço mergulhando por baixo de Diggory, que voava na direção oposta. Ouviu-se novamente o trovão, acompanhando um raio bifurcado. A partida estava ficando mais perigosa a cada minuto. Harry precisava chegar ao pomo depressa. Ele se virou, tencionando rumar para o centro do campo, mas naquele momento outro relâmpago iluminou as arquibancadas, e Harry viu algo que o distraiu completamente. A silhueta de um enorme cão negro e peludo, claramente recortada contra o céu, imóvel na última fila de cadeiras vazias. As mãos dormentes de Harry escorregaram do cabo da vassoura, e sua nimbus afundou alguns palmos. Sacudindo a franja encharcada para longe da testa, ele tornou a apertar os olhos para ver as arquibancadas. O cão desaparecera. Oiê, tudo bom, Nicholas? E aí, como está? Eu acho que tá ficando meio escura a tela, né? Tá tempo de chuva, o quarto ficou escuro. Mas eu acho que vocês não precisam me ver para me escutar, então... Acender a luz. Faça-se a luz, assim, ó. Magicamente a luz se acendeu e ficou claro novamente. Harry, ele ouviu a voz angustiada de Wood vindo das balizas da Grifinória. Harry, atrás de você! Harry olhou a toda a volta desesperado. Cedrico Diggory subia em grande velocidade, e havia entre os dois um grãozinho dourado brilhando no ar, varrido de chuva. Com um tremor de pânico, Harry se achatou contra o cabo da vassoura e disparou em direção ao pomo. Anda! Rosnou ele para Nimbus, a chuva fustigando seu rosto. Mais depressa! Mas alguma coisa estranha estava acontecendo. Um silêncio inexplicável foi caindo sobre o estádio. O vento, embora continuasse forte, se esqueceu momentaneamente de rugir. Era como se alguém tivesse desligado o som, como se Harry de repente tivesse ficado surdo. O que é que estava acontecendo? Então uma onda de frio terrivelmente familiar o assaltou, penetrou seu corpo no mesmo instante em que ele tomava consciência de algo que andava lá embaixo no campo. Antes que tivesse tempo para pensar, Harry desviou os olhos do pomo e olhou para baixo. No mínimo 100 dementadores apontavam os rostos encapuzados para ele. Era como se houvesse água gelada subindo até o seu peito, cortando os lados do seu corpo. E então ele ouviu outra vez. Alguém gritava dentro da sua cabeça. Uma mulher. Oh, Harry, não! O Harry não! Por favor, o Harry não! Afaste-se, sua tola! Afaste-se agora! O Harry não, por favor, me leve, me mate no lugar dele! Uma névoa anestesiante rodopiava, enchendo o cérebro de Harry. O que é que ele estava fazendo? Por que é que estava voando? Precisava ajudá-la. Ela ia morrer, ia ser assassinada. Ele foi caindo sem parar pela névoa gelada.
Harry, não, por favor, tenha piedade, tenha piedade. Uma voz aguda gargalhava, a mulher gritava e Harry perdeu a consciência. Que sorte que o chão estava tão mole. Achei que ele estava mortinho. Mas ele nem quebrou os óculos. Vira. Harry ouviu as vozes murmurarem, mas não fazia sentido algum. Não tinha a menor ideia de onde estava ou como chegar ali, ou o que andara fazendo antes de chegar. Só sabia que cada centímetro do seu corpo estava doendo, como se ele tivesse levado uma surra. Foi a coisa mais apavorante que já vi na vida. Mais apavorante, a coisa mais apavorante, vultos negros encapuzados, frios, gritos. Harry abriu os olhos de repente. Estava deitado na aula hospitalar. O time de quadribol da Grifinória, sujo de lama, da cabeça aos pés, rodeava sua cama. Rony e Hermione também. Estavam ali, parecendo que tinham acabado de sair de uma piscina. Harry! Exclamou Fred, cujo rosto estava extremamente pálido sob a lama. Como é que você está se sentindo? Era como se a memória de Harry estivesse avançando em alta velocidade. O relâmpago, o sinistro, o pomo e os dementadores. Que aconteceu? Perguntou, sentando-se na cama tão de repente que todos reprimiram um grito de surpresa. Você caiu da vassoura, contou Fred. Deve ter caído de uns 15 metros? Pensamos que você tivesse morrido, disse Alicia trêmula. Hermione fez um barulhinho esganiçado. Tinha os olhos muito vermelhos. Mas o jogo? Perguntou Harry. O que aconteceu? Vamos jogar outra vez? Ninguém disse nada. A terrível verdade penetrou em Harry como uma pedrada. Nós não perdemos. Diggory apanhou o pomo, informou George, logo depois de você cair. Ele não percebeu o que tinha acontecido. Quando olhou para trás e viu você no chão, tentou paralisar o jogo. Queria um novo jogo, mas tiveram uma vitória justa. Até Olivia admite isso. Onde está Olivia? Perguntou Harry, percebendo subitamente a ausência do capitão do time. Ainda está no banho, respondeu Fred. Achamos que ele está tentando se afogar. Eita! Harry abaixou a cabeça até os joelhos, agarrando os cabelos com as mãos. Fred segurou-o pelos ombros e o sacudiu com força. Anda, Harry, você nunca perdeu o pomo antes. Tinha que haver uma primeira vez, disse George. Mas a coisa não terminou aqui, disse Fred. Perdemos por uma diferença de 100 pontos, certo? Então se a Lufa-Lufa perder para Corvinal e vencermos Corvinal e Sonserina, Lufa-Lufa terá que perder no mínimo por 200 pontos, disse George. Mas se eles vencerem Corvinal, nem pensar, Corvinal é bom demais, mas se Sonserina perder para Lufa-Lufa, tudo depende do número de pontos, uma margem de 100 pontos a mais ou a menos. Harry ficou deitado ali, sem dizer uma palavra. Tinham perdido pela primeira vez na vida. Ele perdera uma partida de quadribol. Passados mais ou menos uns 10 minutos, Madame Pomfrey veio dizer aos garotos que deixassem Harry em paz. A gente volta para ver você mais tarde, disse Fred. Não fique se martirizando, Harry. Você ainda é o melhor apanhador que já tivemos. O time saiu, largando lama pelo caminho. Madame Pomfrey fechou a porta depois que eles passaram. Uma expressão de censura no rosto. Rony e Hermione se aproximaram mais da cama de Harry. Dumbledore ficou realmente furioso, contou Hermione com a voz trêmula. Nunca vi o diretor assim antes. Ele correu para o campo quando você começou a cair, agitou a varinha e você meio que desacelerou antes de bater no chão. Depois virou a varinha para os dementadores e disparou uma coisa prateada contra eles. Os caras abandonaram o estádio na mesma hora. Ele ficou furioso que os dementadores tivessem entrado nos terrenos da escola. Ouvimos ele. Aí ele usou a magia para botar você numa padiola, disse Rony, e saiu a pé até a escola, com você flutuando do lado, na padiola. Todo mundo pensou que você estava. A voz dele foi morrendo, mas Harry nem notou. Estava pensando no que os dementadores tinham feito a ele. Na voz que gritava, ergueu os olhos e deparou com Rony e Hermione observando-o com tanta aflição que na mesma hora ele procurou uma coisa banal para dizer. Alguém apanhou a minha Nimbus? Rony e Hermione se entreolharam depressa. Que foi? Perguntou Harry olhando de um para o outro. Bem, quando você caiu, a vassoura foi levada pelo vento, disse Hermione hesitante. E bateu a Harry, bateu no salgueiro lutador. As entranhas de Harry reviraram. O salgueiro lutador era uma árvore violenta que se erguia sozinha no meio da propriedade. Insistiu ele, temendo a resposta. Bem, você conhece o salgueiro lutador, disse Rony. Ele não gosta que batam nele. O professor Flitwick trouxe a vassoura de volta pouco antes de você recuperar os sentidos, disse Hermione com uma voz mínima. Devagarinho, ela foi se abaixando para apanhar uma saca aos seus pés. Despejou-a e caíram na cama uns pedacinhos de madeira e gravetos, tudo o que restava da fiel vassoura de Harry, enfim derrotado. E assim acabou, gente. Finalmente acabou mais um capítulo. Deixa eu só encerrar aqui. Beijo pro pessoal do YouTube. Parar a gravação.